Pra quem não conhece, judeu e sionista não é a mesma coisa. Pelo contrário, né? Tipo, sionistas é uma parte, né, de judeu. Alguns judeus se denominam sionistas. Tem um manifesto sionista, tá ligado? Na época do final do século XIX? É, É, né? eu não vou saber dizer. Assistam a nossa. Último não, né? Assistam nosso podcast especial com a Persiane. Ela fala sobre isso, a gente conversa, a gente troca ideia. Salve, Cordilheiras e Cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cordcast, podcast radical até a raiz. Eu sou o Marcelo, o host de vocês, estou aqui junto com o Cauê, dá um salve aí. Salve, eu sou o Cauê, o host de vocês. O cara tá querendo copiar meu papel aqui, é brincadeira, hein, Vai ver, só velho. tem um host? Lógico, tem mais de um. Relembrando das nossas redes sociais, é @Cordilheira Cultura em todas as redes, @Cordilheira Cult no Twitter. Pra quem tá vendo o VOD ou vendo ao vivo aqui, do nosso lado esquerdo tem um quadradinho cheio de negocinho preto num fundo branco. Isso daí é um QR Code, serve pra você mandar um Pix e apoiar o nosso projeto. Pra quem tá nos ouvindo, pode enviar o Pix pela chave Pix cordilheiracultural@gmail.com. A gente vai ler uma matéria aqui que é do Esquerda Online. A manchete é: perseguição contra Roger Waters é vingança por sua posição pró-Palestina. Com 79 anos, já em turnê de despedida, o lendário músico inglês Roger Waters, ex-integrante do Pink Floyd, se encontra novamente no centro de uma polêmica mundial envolvendo sua militância de esquerda e suas posições políticas pró-Palestina. Uma fotinho dele pra quem tá vendo, pra quem não conhece. Gatão, gatão, pô. Porra, chegar nessa idade desse jeito aí tá 7, 9 ótimo. anos é muito, né? Começar a ler a notícia aqui então. Desta vez a controvérsia envolve diretamente o Brasil. Para onde o músico está vindo em outubro e novembro com uma série de shows da turnê This Is Not a Drill. Isso não é um exercício. Vai passar por Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. No último dia 17 de maio, o cantor realizou um show em Berlim, uma performance que incluía vestir um uniforme similar ao da Waffen-SS, braço armado da Schutzstaffel. Falei certo? Schutzstaffel, sim, Schutzstaffel, falou. a famigerada SS, Organização Paramilitar de Apoio ao Regime Nazista de Adolf Hitler. Embora a performance já tenha acontecido dezenas de vezes em dezenas de shows desde 1980, dessa vez a polícia berlinense resolveu se envolver e abrir inquérito para investigar uma suposta apologia ao nazismo e antissemitismo. Brincadeira, né, cara? Já começou mal, bicho. O show de Waters marcados no Brasil. Com os shows de Waters marcados no Brasil, o advogado Ari Berger, vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil, começou mal aqui também já, hein? Ixi. Dirige um requerimento ao Ministério da Justiça pedindo que o cantor britânico seja impedido de entrar no país e, caso entre, seja monitorado pela Polícia Federal com o objetivo de impedir a repetição da performance realizada em Berlim. Berger alega que a performance de Waters caracteriza apologia ao nazismo e discurso de ódio. O apoio à Ucrânia não, né? Beleza. A extrema-direita do país, claro, não perdeu a oportunidade e passou a atacar o músico nas redes sociais, fazendo coro à exigência de perseguição e censura prévia. A acusação é simplesmente estapafúrdia. Filho de um soldado britânico morto na luta contra o nazismo, Rogério Águas, ou Roger Waters, é há décadas um crítico radical de todo e qualquer regime autoritário. Toda sua obra é testemunha disso. Em 1979, o Pink Floyd lançou o álbum The Wall, seus álbuns mais famosos, que vendeu 19 milhões de cópias até 1990. Trata-se de uma complexa ópera rock que conta a história de Pink, jovem cujo pai morre na Segunda Guerra Mundial na luta contra o nazismo. Pink se torna então um astro de rock com diversos problemas psiquiátricos. Em um de seus delírios, se imagina um líder fascista violento e autoritário. Pink veste então um casaco de couro preto com desenho de 2 martelos cruzados no braço direito, mesmo símbolo usado por Waters em sua performance. Ao final da ópera, um muro é derrubado, em uma alusão à vitória da democracia sobre o autoritarismo. Democracia. Erro de digitação, né? Em 1982, o disco virou um filme dirigido pelo icônico Alan Parker e estrelada por Bob Geldof. Toda a performance de Waters é uma referência a essa obra clássica, uma verdadeira ode à democracia e à liberdade individual. Na verdade, a tentativa de censurar Roger Waters se liga muito mais à sua luta contra o genocídio do povo palestino, impetrado pelo Estado de Israel, do que com a imaginária apologia ao nazismo. Desde 2006, quando visitou um campo de refugiados palestinos, Waters tem se destacado como uma importante figura da luta palestina, com uma importante contribuição ao movimento BDS, boicote, desenvolvimento e sanções, uma iniciativa que busca penalizar Israel pela violência aplicada contra os palestinos. Ao conhecer de perto a situação dos árabes no país, Waters cancelou um show que faria em Tel Aviv e transferiu a apresentação para Neve Shalom, uma vila cooperativista fundada por judeus e palestinos. Desde então tem sido perseguido pelo movimento sionista.
Recentemente, o músico britânico voltou aos noticiários brasileiros ao dirigir uma carta a Caetano Veloso e Milton Nascimento, pedindo que ambos cancelassem seus shows em Israel. A carta, no entanto, não atingiu seus objetivos e os shows aconteceram. Isso aí já tem uns 2, 3 anos, né? Pois bem, o caso teve seu desenvolvimento neste sábado, quando o ministro da Justiça, Flávio Dino, declarou publicamente que não haveria censura prévia ao show do Pink Floyd, do ex-Pink Floyd. Dino declarou em seu Twitter que não sabia, que não havia ainda recebido o pedido de dirigir ao ministério, assim que recebesse faria uma análise paciente e cuidadosa. O ministro salientou, no entanto, que a legislação brasileira proíbe apenas a apologia ao nazismo, né, mas não a exposição de símbolos em contextos educativos ou artísticos, e que, portanto, a situação deveria ser analisada em detalhes antes de qualquer ação por parte do governo. Dino lembrou ainda que a luta contra a imaginária apologia ao nazismo pode trazer de volta o inimigo real, que é a censura prévia. Waters, Waters há muitos anos vem se radicalizando de suas posições políticas, mas sempre à esquerda. Em seus shows, exibe em telões os nomes de grandes lutadores pela liberdade e democracia, como Sophie Scholl, da Rosa Branca, movimento de resistência alemão antinazista morto em 1943. Mahsa Amini morreu após ter sido detida pela polícia da moralidade no Irã no ano passado, além de George Floyd, morto sufocado pela polícia dos Estados Unidos, o que desencadeou uma série de protestos organizados pelo movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, e até Marielle Franco. Ao mesmo tempo, expõe os ditadores do mundo, como Jair Bolsonaro, Victor Orbán e Donald Trump. As atuais gerações de jovens podem não ter uma ideia precisa da importância de Roger Waters e do Pink Floyd. Ele é um exemplo perfeito de um artista que soube fazer aquilo que todo artista deve fazer: se conectar com o seu tempo, não permanecer alheio ao mundo que o cerca. Nenhuma obra precisa ser engajada para ser boa. O único requisito da arte é a liberdade completa, a anarquia criativa. Não sei o que eles quiseram dizer com isso. Mas o artista que não se conecta com as demandas do seu tempo perde profundidade e amplitude porque deixa de refletir a vida. É esse o crime que não podem perdoar a Waters. Mas a luta dos sionistas e verdadeiros fascistas é inglória. Roger Waters é o tipo de artista que não pode mais ser calado. Em The Wall, ele critica o sistema educacional, o controle ideológico sobre a juventude, e nos lembra que somos apenas mais um tijolo no grande muro que nos separa do reino da liberdade. Mas assim como nos shows, esse muro há de ser derrubado. Ah, É pequenininho. vou ler aqui então. Aqui agora é a íntegra da declaração do Waters, tá? Minha recente apresentação em Berlim recebeu ataques de má fé daqueles que querem me caluniar e me silenciar porque discordam de minhas posições políticas e princípios morais. Os elementos da minha performance que foram questionados são claramente uma declaração em oposição ao fascismo, à injustiça e ao fanatismo em todas suas formas. As tentativas de retratar esses elementos como algo diferente são dissimuladas e politicamente motivadas. A representação de um demagogo fascista desequilibrado tem sido uma característica dos meus shows desde The Wall do Pink Floyd em 1980. Passei minha vida inteira falando contra o autoritarismo e a opressão de quer que os veja. Quando era criança, depois da guerra, o nome de Anne Frank era frequentemente falado em nossa casa. Ela se tornou uma lembrança permanente do que acontece quando o fascismo não é controlado. Meus pais lutaram contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Meu pai pagando o preço final. Independente das consequências dos ataques contra mim, continuarei a condenar a injustiça e todos aqueles que a cometem. Aí eu não tem mais nada. Tem os tweets do Flávio Dino. Mas, basicamente o que a gente tem, né? A gente tem a famosa censura do bem, né? Porque a liberdade não são estes os grandes bastiões da liberdade da expressão, não sei o quê. E a primeira coisa que a direita brasileira quer fazer né, quando começaram a encher o saco do Rogério Águas vamos censurar ele. Não pode, como é o que o maluco queria fazer? Que ele fosse acompanhado pela PF. E... Todos os passos do cara ser cronometrado pela Polícia Federal, né? Perfeito, Jonathan. Saiu fake news dizendo que o ministro Fábio Dino tinha censurado ele, que não ia deixar ele fazer aquela apresentação, e se fizesse essa apresentação seria preso. Fake news. E eu li algumas outras matérias disso, né? E é interessante porque tem uma associação de judeus ou israelitas, agora eu não lembro. Algum desses dois, sionistas, então acho que é judeus sionistas de esquerda. Associação de judeus sionistas de esquerda. Até porque já fica aí
digamos assim, né? Pra quem não conhece, judeu e sionista não é a mesma coisa. Pelo contrário, né? Tipo, sionistas é uma parte, né, de judeu. Alguns judeus se denominam sionistas. Tem um manifesto sionista, tá ligado? Na época do final do século XIX? É, É, né? não vou saber dizer. Assistam a nossa. Último não, né? Assistam nosso podcast especial com a Graciane. Ela fala. Gerciane. Gerciane. Graciane Barbosa é outra pessoa, né? Ela fala sobre isso, a gente conversa, a gente troca ideia. E, e é isso. O movimento sionista é um movimento criado a partir de um manifesto, criado a partir de uma burguesia judaica com o projeto colonizador daquele território que a gente chama de Palestina, ali no Oriente Médio. Olha, Caverna do Morcego, a gente Porra, aí tava literalmente, sim, a gente acabou de. acabou de falar de você, camarada. Muito bem-vindo aí, muito obrigado pelo raid. Agradece. Estava trocando ideia do Streamlabs, né? Que. StreamYard, pô. StreamYard. Não é a mesma coisa? Ah, não, pô, Streamlabs é um programa, StreamYard é o site, mano. Bota, fé. Mas é muito da hora, muito bem-vindo aí, galera que tá colando aí da live da Caverna do Morcego. A gente tá fazendo o nosso Cordcast, o podcast Radical até a Raiz aqui ao vivo. Espero que vocês fiquem aí pra participar com a gente. Você ia terminar ou o que você queria falar? Ia falar justamente, né, que a Associação dos Judeus Sionistas de Esquerda publicou uma matéria num outro jornal X aí, aqui, né, tudo isso brasileira, dizendo o seguinte, que, pô, ele é um antissemita do caramba, é por isso que nós temos que ser contra ele, porque ele chega e ele... Eu não vou conseguir falar o nome daquela jornalista que foi executada, né, há um tempo atrás. A gente tem, inclusive, o É, podcast falando dessa jornalista. eu Dizendo esqueci o nome assim, dela. ah, eu até lembro, mas eu não sei falar, eu te juro. Aí ele fala assim que o Waters pega e coloca a Anne Frank e essa jornalista como duas pessoas que sofreram uma violência fascista. Entendeu? E E tá aí, certo. a Associação dos Sionistas de Esquerda pistolaço, dizendo assim, ai, não sei o que, antissemita, não sei o que, você odeia israelense, não sei o que, tipo, não, a gente, entendeu? A fita é outra, tá ligado? A fita é que é o seguinte, né? Acho que precisa ficar claro pra quem tá nos ouvindo e assistindo a gente, que é o seguinte. Os mesmos israelenses que vão falar mal do Roger Waters agora são os mesmos que estão apoiando, por exemplo, os Estados Unidos, que são apoiados pelos Estados Unidos, né? E que dão Financiados. suporte à política é, bélica dos Estados Unidos em vários outros lugares, tá ligado? E essa política bélica não é nada mais do que um resultado do próprio fascismo. Então, assim, o cara tá se utilizando, como é bem falado aí na matéria, sobre uma questão, um método educativo para expor essa questão que a gente não pode esconder que ela existe, claro. Que eles querem que esconda. É É, proveitoso pra exatamente. eles. Até para causar confusão, por exemplo, entre fascismo e comunismo, que é a famosa teoria da ferradura, que é uma patifaria só. Tá? Então, assim, esse movimento que eles fazem agora é uma clara luta ideológica com essa questão. Ligado? E é impedir que o Roger Waters continue fazendo esse processo que ele já faz há décadas e décadas, tá ligado? Que é muito importante. Eu lembro a última vez que ele veio pra cá, inclusive deu repercussão, né? Que foi durante o governo Bolsonaro. Ele, como fala no texto também, ele colocou coisas no telão contra o Colocou Bolsonaro, ele não, né? várias coisas disso, e aí a galera caiu matando a pau também, tá ligado? Então é uma forma de desmerecer o trabalho do cara, tá ligado? Putar ele a algo que ele não está fazendo de verdade. Perfeito. E é aquela contradição, famosa contradição, né? Eu acho que a gente precisa muito bater na tecla da contradição pra, pra ver se entra na cabeça, né? Que, tipo, tem, tem verdades, tem realidades que a gente olha, mas a gente não consegue enxergar completamente pelo, né, o véu da ideologia. Porque, contradição. Como que, pode ter judeus fascistas? Caraca, como assim? Mas nossa, não é um povo que se libertou? É a mesma contradição de como que pode o Zelensky, judeu, se apoiar nazistas, ter dentro do seu exército fileiras de neonazistas? Como pode?
podendo. Porque uma coisa não anula a outra. Porque uma coisa não impede a outra de acontecer. Porque os interesses, quando eles são compartilhados, os caras tá abraçando o diabo e Deus ao mesmo tempo. É, e só fazer um adendo também, quando a gente critica a Ucrânia, não quer dizer que a gente tá tomando o lado da Rússia, tá? Essa Só tá guerra aí é uma criticando o merda, nazista. é, exatamente, essa guerra é uma merda, não deveria estar acontecendo, já deveria ter acabado, e é esse que é o ponto, né? O exército ucraniano tem fileiras nazistas a rodo, isso aí tá em qualquer notícia que se você for ver aí, eles usam os mesmos símbolos que o Roger Waters usa, só que de uma forma de fazer uma apologia mesmo, né? Só que Que assim, né? Como é que chama? na No farda. uniforme, na farda dele, entendeu? Pra lutar uma guerra com um nacionalismo absurdo.